Vou cumprimentar aqui mais uma vez, pedindo desculpas pela demora, o jornalista, professor aposentado da Universidade de Brasília, UNB, e consultor de comunicação e política, Hélio Doyle. Hélio Doyle, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui. Não precisa pedir desculpa, não, foi muito bom ficar ouvindo o professor Carlos Fico. Eu agradeço muito aqui a sua paciência, Hélio, sua presença, especialmente para conversar com a gente aqui no nosso programa. É a primeira vez que a gente conversa aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu queria já começar aqui, o Hélio, aproveitando esse tema da política que acabou aparecendo no final da entrevista do professor Carlos Fico, para tratar contigo a respeito dos rumos do governo do presidente Lula, que vem enfrentando aí uma série de dificuldades, né, Hélio? Essa amplíssima aliança que se construiu para ganhar as eleições lá em 2022, ela parece que começa a fazer água. Temos aí, além, obviamente, dessa perda de popularidade do governo por conta de algumas medidas que estão sendo tomadas que não atendem aos interesses da maioria da população, dos brasileiros mais pobres, esse diálogo muito próximo com o neoliberalismo que o governo Lula vem tendo ao longo desses últimos tempos, agora se avizinha uma crise de governabilidade diante de um possível desembarque de setores do centrão desse governo. União Brasil, progressistas aí ameaçam desembarcar do governo diante dessa situação envolvendo o aumento do IOF. O governo propôs ali algumas medidas, a gente vai até dialogar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, mas parece que alguns ministros ali, aliás, esses dois partidos têm 4 ministérios no governo que ameaçam aí deixar a gestão do presidente Lula. Isso, pelo menos para mim, já era previsível diante do que estava colocado, da construção que foi feita e ainda mais com a aproximação agora do processo eleitoral que a gente tem. Estamos aí em ano pré-eleitoral no nosso país. Mas, de toda forma, Hélio, eu queria uma análise tua mais geral a respeito dos rumos do governo Lula nesse momento, com quase 2 anos e meio de mandato. Como é que você vê essa gestão até aqui? Olha, o presidente Lula e o governo Lula, eu vejo que eles são vítimas do nosso sistema político, de um sistema político disfuncional, em que há uma falsa representação popular no Congresso Nacional. O Congresso Nacional é um representante do povo na letra, né? Formalmente, porque, na verdade, um Congresso com maioria de empresários, empresários urbanos e rurais, representantes do capital financeiro, com maioria de homens, quando o país tem maioria de mulheres, com uma maioria branca, quando a maioria do país não é branca, né? Ele não representa a sociedade brasileira. É falso isso, é um falso conceito. Na letra da Constituição, na letra da lei, tudo bem, ele representa. Então, o que nós temos? Nós temos um presidente que encontra todas as dificuldades para governar, porque ele enfrenta um Congresso não só conservador, como um Congresso de direita, um Congresso que representa interesses do grande capital brasileiro, do capital financeiro e do capital do agronegócio, principalmente, mas também do capital industrial, das forças econômicas, um Congresso que sabota, que impede até o debate. Nós vimos ontem, com a presença do ministro Haddad, né, um Congresso, nós vimos recentemente a ministra Marina Silva, o Congresso sabota o governo, o Congresso quer impedir o governo de governar, de ter sucesso. Nós temos um Banco Central pretensamente autônomo, também só na letra da lei, que é a autonomia do Banco Central. O Banco Central está inteiramente dominado pelo mercado financeiro, pelo capital financeiro, pelos grandes bancos. Ele atende aos interesses do capital financeiro e não aos interesses da maioria da população, né? Nós temos uma imprensa que é subordinada ao capital financeiro também, que representa o capital financeiro. Você vê que toda a análise econômica, análise política que se faz na chamada grande imprensa brasileira, na grande imprensa liberal, são as teses do capital financeiro, a defesa do capital financeiro. Então, é um governo sitiado, é um governo cercado,
né? Apesar disso, acho que tem realizado muita coisa. Há poucos dias, o nosso colega jornalista Pedro Cafardo publicou um artigo no Valor Econômico mostrando todos os avanços econômicos do governo Lula, que são muitos, né? Muitos avanços. Enquanto isso, aquela estridente oposição de direita, de extrema-direita no Congresso, fala que o país está no desastre. Não está. O país está indo bem sob o ponto de vista econômico. Tem problemas fiscais? Tem, mas problemas que poderiam ser enfrentados sem prejudicar a população, como quer a direita. Agora, tem erros? Tem muitos erros também. Não vamos dizer que o governo está maravilhoso. Há muitos erros, há diversas questões aí mal resolvidas no governo Lula, e essa aliança que você fala, na verdade, é uma aliança que se deu praticamente pós-eleição, né? Diante daquele Congresso que encontrou, eu acho que o presidente Lula começou errando, né? Ele começou errando na medida em que, ao invés de tentar fazer um processo que existe em outros países de negociação política transparente, aberta com os partidos, ele procurou pessoas, procurou o Alcolumbre, procurou o Pacheco, o Arthur Lira, ele quis negociar com partes do partido. Ele tem um pensamento de que dificilmente ele terá esses partidos de centro-direita e de extrema-direita do lado dele, né? Ele sabe disso. Então, ele quer frações desses partidos. Ele sabe que o MDB possivelmente não estará com ele, mas partes do MDB estarão em alguns estados, né? Eu acho esse um raciocínio, na minha modesta opinião, equivocado. Ele tinha que ter feito um processo republicano de negociação política legítima. E não isso, dar tantos cargos, tanto ministério aqui para o Alcolumbre, tanto para fulano, coloca lá um ex-governador do Amapá, que é do PDT, na cota do União Brasil, porque o Alcolumbre quer. Quer dizer, ele entrou no jogo negativo da política e está sofrendo por isso. Porque é óbvio que o governo está fazendo, Anderson, é alimentando os seus adversários. Esses que estão hoje nos ministérios, individualmente, eles podem até estar com Lula na eleição. Esses ministros do União Brasil, do PP, da Republicana, podem até eles pessoalmente estarem com Lula, mas os partidos não estarão. E os partidos estão usufruindo os bônus de estarem no governo, né, sem estar no governo. Então, você vê que esses partidos que estão no governo é o único país que isso acontece, Anderson. Você conhece algum outro país em que um partido está no governo e vota contra o governo no Congresso, trabalha contra o governo, dá declarações contra o governo? Quer dizer, é uma jabuticaba, como se diz, brasileira, esse sistema político que nós temos, né, em que o Congresso tem poderes excessivos, né, além de não representar efetivamente a população, tem poderes excessivos, as emendas são um grande problema. Hoje falam muito em cortar gastos, mas eles não falam em cortar as emendas, nem falam em cortar suas verbas indenizatórias, seus privilégios, suas inúmeras viagens ao exterior, com altíssimas diárias, com passagem de primeira classe. Isso eles não querem cortar. Eles querem cortar o BPC, que é o benefício continuado para os mais pobres, eles querem cortar o Bolsa Família, eles querem cortar na saúde, eles querem cortar na educação. Eles não querem imposto para LCA e LCI, mas eles querem imposto para aqueles que ganham menos de R$ 5.000. Enfim, é essa a situação que nós temos hoje. Hélio, essas propostas relativas ao BPC, o corte no BPC, a questão do piso da saúde e da educação, são propostas do próprio governo. O Fernando Haddad, o Ministério da Fazenda, que levou essas propostas para o Congresso Nacional, e obviamente que o Congresso vai apoiar esse tipo de atitude, porque, enfim, acima de tudo, ainda que os pisos da educação e da saúde estejam ali, ainda que o governo defenda esse tipo de pauta, parece que o Congresso não quer lá muito cortar isso não, porque esses recursos de saúde e educação que são enviados para as prefeituras, para os estados, para os municípios, enfim, são importantes para os currais eleitorais de deputados e senadores, enfim. Então, há uma resistência ainda no Congresso em relação a essa questão do corte dos pisos, da retirada
da constituição dos pisos da saúde e educação, a gente vai tratar daqui a pouco. Mas a questão do BPC, cortes aí, a limitação do reajuste do salário mínimo, foram propostas do Ministério da Fazenda. Isso não veio na ideia do Congresso, não. O próprio Fernando Haddad que enviou esse tipo de proposta lá para o Congresso Nacional, a verdade seja dita. Em relação a questionamentos que são feitos da base de apoio do governo a medidas tomadas pela gestão Lula, isso se dá justamente por conta do caráter dessas medidas, como eu citei aqui, essas que eu acabei de falar, do BPC, dos pisos da saúde e educação. É óbvio que partidos que dialogam com ideais mais de esquerda ou parlamentares que dialogam com a esquerda vão questionar esse tipo de medida. Então, não há como apoiar, mesmo sendo base do governo, se você tem um comprometimento com a classe trabalhadora propriamente dita, você não tem como apoiar esse tipo de proposta. A verdade é essa. Mas, enfim, eu queria focar agora nessa questão da disputa em torno do IOF, esse imposto sobre operações financeiras que está produzindo um enorme auê aí lá em Brasília. Ontem houve, inclusive, um bate-boca lá entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e deputados da oposição, uma comissão na Câmara dos Deputados. Mais tarde, no plenário, os parlamentares, inclusive, de oposição, se manifestaram com cartazes contra o Fernando Haddad. A oposição acaba se aproveitando da armadilha que o governo criou para si mesmo, o arcabouço fiscal. A minha avaliação é uma grande armadilha para vir ali com aquele discurso à oposição e discurso oportunista de que é contrária ao aumento de impostos. Isso, obviamente, é um oportunismo que a gente observa por parte da oposição. Há quem diga que algumas dessas movimentações, desse entreveiro, é jogo de cena ali, que como pano de fundo estão ali os pisos para a saúde e para a educação, a retirada desses pisos da Constituição. O governo quer enviar uma PEC ao Congresso que altera os repasses do Fundeb pela União, também reduzir os recursos para a educação básica, aliás, reduzindo os recursos para a educação básica nos próximos anos, essa medida aí relacionada ao Fundeb. E no caso dos pisos da saúde e educação, como eu citei aqui, a ideia é que eles sejam unificados com um percentual só. Prefeitos, governadores e União decidiriam se investem mais em um ou em outro setor e que, na avaliação do governo, isso não configuraria propriamente uma redução dos pisos. O fato, Hélio, é que, à noite, o governo publicou uma medida provisória com as medidas para substituir esse aumento do IOF que produziu aí essa repercussão toda. E o Centrão já se movimenta aí para não votar essa medida provisória, deixá-la caducar. Citei aqui União Brasil e Progressistas, inclusive, ameaçam desembarcar do governo em um racha na frente ampla que pode produzir consequências catastróficas. Enfim, diante dessa introdução que eu fiz, Hélio, como é que você avalia a postura da equipe econômica, essa lógica do fiscalismo que permanece no nosso país, o governo atacando benefícios sociais como o BPC, limitando o aumento do real, do salário mínimo, tudo para atender o andar de cima. Como é que você vê essas movimentações da equipe econômica do governo? Olha, eu vejo da seguinte maneira. Como eu estava dizendo antes, eu acho que o governo, logo no seu início, antes, até mesmo no período ali de transição, quando o novo Congresso já estava eleito, não tinha tomado posse, mas já estava eleito, deveria ter feito um processo de negociação política muito claro. Porque a questão é o seguinte, a realidade se impõe. Qual é a realidade? Um governo com um viés à esquerda, um presidente com um viés à esquerda, de um partido que se coloca à esquerda, com o Congresso majoritariamente de direita. Então, o Executivo não governa sozinho, ele precisa do Congresso para aprovar medidas, para aprovar projetos de lei, e até para evitar medidas, para evitar projetos de lei nocivos. Essa negociação não foi feita. Eu acho que essa negociação tinha que ter feito o seguinte, olha, dentro dessas circunstâncias que nós vivemos, como é que nós podemos estabelecer um programa comum a essas forças que vão tentar governar junto? Isso não foi feito. Então, nós temos essa coisa de uma política fiscal com clara tendência neoliberal, vamos dizer assim, como você mesmo colocou, que não é explicada, inclusive, para as pessoas. Quem é que explica para as pessoas? Eu não estou falando explicação em Globo News, que chega ali a 0,2% da população, explicação para entrevista, não é isso que eu estou falando. É o governo falando com a população, falando diretamente com a população.
por intermédio do presidente da República, dos seus ministros, de um porta-voz que faz falta nesse governo. Acho que é o único governo que eu conheço que não tem porta-voz. Né? Não tem porta-voz, não tem aquela pessoa que todo dia fala, explica, dá a narrativa do governo, responde às críticas da oposição, esclarece, responde aos jornalistas. Esse governo não tem isso. Esse governo, dizem que é o presidente que não quer, não sei se é verdade isso, mas já me disseram, o presidente não quer porta-voz. Pô, mas peraí, presidente, o senhor viaja para o mundo inteiro, não está vendo que todo lugar tem um porta-voz? Então, assim, faltou essa negociação e falta, vamos chamar assim, palavra já meio gasta, falta a narrativa do governo. Aí você diz, a população entende, olha, eu posso ir até aqui, eu queria ir até aqui, mas eu não posso vir aqui, eu tenho que ir aqui. Então, eu acho que tem essa distorção de uma política econômica que não combina com, vamos dizer assim, com a cara do governo. Né? Ela não combina com a cara do governo. O arcabouço fiscal é uma armadilha, você falou isso, é uma armadilha. Inflação, esse teto de inflação, 3%, é ridículo. O país pode ter uma inflação superior a 3%, pode ter 4%, pode ter até 5%, já teve muito mais. E sobreviveu a isso. Essa política de juros, quem colocou o presidente do Banco Central, eu sei que o Banco Central é uma máquina, não depende só do presidente, mas foi o presidente Lula que colocou ele lá. Era a pessoa mais indicada para o Banco Central. Então, quer dizer, tem uma série de questões desse tipo que eu acho que ficam sem explicações, sabe, Anderson? A gente fica conversando aqui, mas o governo não chega e fala, o Haddad vai no Congresso, ele tentou colocar o ponto de vista dele, né? Teve aquele tumulto que você se referiu aí, mas eu acho que falta uma narrativa, falta o governo dizer, olha, eu queria isso, mas eu não consigo isso com o Congresso. Falta combate, falta batalha mesmo, sabe? A tal da batalha de ideia. Falta o governo ter coragem de enfrentar essa oposição de direita. O governo cede à oposição de direita. Parece que o governo tem medo da oposição de direita. Então, deixa de fazer uma opção de coisa, porque a direita, porque os aliados. Que aliados? Não são aliados, são adversários que estão infiltrados dentro do governo. Aí a pessoa vai dizer, mas como é que seria sem eles? Como é que seria no Congresso? Mas tem que enfrentar as ideias, não dá para você capitular diante da direita, porque a direita tem maioria no Congresso. O governo é conivente com o orçamento secreto, vamos falar claro. O governo é conivente para ficar bem com Alcolumbre, com Hugo Mota, antes com Arthur Lira, com toda essa turma, né? Toda essa turma que, infelizmente, domina o Congresso Nacional. O governo foi conivente com o orçamento secreto, está sendo conivente com o orçamento secreto. Tenta desautorizar as ações do ministro Flávio Dino. A oposição faz o discurso de que o Flávio Dino combina com o governo e tal, mas, no fundo, ela sabe que o governo não está gostando das medidas do Flávio Dino. Que o governo gostaria, libera essas emendas para a gente ter voto no Congresso. Então, esses eu acho que é um grande erro político que o governo comete. Essas figuras aí de direita que estão infiltradas, entre aspas, no governo, estão infiltradas por escolha do próprio presidente Lula, que nomeou esse pessoal aí nos ministérios. Isso é um fato. Eu sempre questiono aqui as escolhas que o Lula fez, especialmente na construção da Grande Aliança. O Lula, como principal liderança popular do país, ele podia fazer um diálogo mais próximo, como você muito bem disse, com a classe trabalhadora, não apenas durante o mandato, utilizar ali instrumentos que a institucionalidade oferece a ele, Rede Nacional de Rádio e TV, enfim, para fazer esse diálogo mais próximo, mas antes mesmo de ele construir, de formar o governo, nomear ali para os ministérios, o Lula deveria trazer o povo para dentro do governo, ele poderia chamar o povo para governar com ele, fazendo um diálogo mais próximo, mas sequer durante aquele processo envolvendo a necessidade que havia do impeachment do Bolsonaro, o Lula em nenhum momento se colocou ali favorável ao impeachment. Ele não foi para as ruas, não foi chamar a população para cobrar pelo impeachment. O que o Lula queria, acima de tudo, pelo menos na minha avaliação, era manter tudo como estava para, nas urnas, na disputa política eleitoral, ele ganhar
do Bolsonaro e se colocar como figura central. O Lula poderia, como uma grande liderança popular, chamar o povo para as ruas, pedir o impeachment do Bolsonaro, forçar que o Congresso tratasse desse tema. Crimes não faltaram ali para se empichar o Jair Bolsonaro durante o governo dele, mas em nenhum momento Lula fez essa movimentação mais clara de chamar o povo para as ruas. Lula é um conciliador por natureza e o que ele aprofunda nesse governo é essa conciliação de classes. Agora, Hélio, eu queria trazer justamente esse ponto que você citou no final da tua resposta anterior. Falta disputa dentro do governo, não falta? Você esperava que houvesse um pouco mais de ousadia, não apenas do presidente Lula, mas propriamente da ala esquerda que hoje existe dentro do governo? Eu esperava mais. Quer dizer, eu acho que você tem que discutir ideias, você tem que discutir posições, discutir posturas, você não pode engolir determinadas coisas como o governo engole. Né? É um governo totalmente heterogêneo. Né? Você tem, eu digo assim, você tem de extrema direita à esquerda no governo. Né? Então, assim, mas não enfrenta. Né? Eu acho que enfrenta de uma maneira errada. Essa coisa do Lula, todo o discurso que ele faz, ele criticar o Bolsonaro, falar, não é isso que é batalha de ideia, ficar criticando o Bolsonaro, porque no governo anterior, porque é isso. Não é isso. É discutir as ideias, é mobilizar as pessoas. O governo tem medo de mobilizar a população, a verdade é essa. Eu vou dar um exemplo para você. Aquele ato que houve no início do ano, aqui em Brasília, na Praça dos Três Poderes, para, vamos dizer assim, comemorar, celebrar a democracia por ocasião do 8 de janeiro. Né? Aquele ato foi uma demonstração clara de que não quer mobilizar o governo. O governo poderia ter, por intermédio das organizações sindicais, sociais, dos partidos políticos, ter enchido a Praça dos Três Poderes num dia adequado, num momento adequado. O presidente Lula poderia ter falado para a população. O parlatório, viu, Anderson? Aquele parlatório que Niemeyer desenhou no Palácio Planalto, não foi feito só para passar faixa, não. Foi feito para o presidente falar para as pessoas. Né? O que nós vimos ali? Uma solenidade palaciana. Esse governo adora solenidades palacianas, juntar ministros, secretários, funcionários no palácio para aplaudir e colocar no canal Gov da IBC. Né? Uma coisa inútil, cara, desnecessária. Né? Então, houve as solenidades palacianas, o povo vai para a rua numa quarta-feira, de manhã, dia de trabalho, com a segurança do presidente da República, que é exageradíssima. Eu digo que a segurança trabalha mais com a preguiça do que com a inteligência, não é só do presidente, trabalha mais com a preguiça do que a inteligência. Então, fecha tudo, cerca tudo, as pessoas mais idosas não conseguiam chegar na praça, que tinham que parar seus carros a quilômetros de distância para chegar na praça, tudo errado. Você tinha que passar por 3 barreiras para chegar lá na praça. Né? A anti-ato, né? O anti-manifestação. Aí você chegava lá, estava chovendo, uma quarta-feira de manhã, dia de trabalho, chovendo, as pessoas na praça, o presidente desce, dá uma voltinha na praça e vai embora. Frustração geral das pessoas que estavam lá. Então, poderia ter feito um grande ato, convocando, trazendo caravanas de outros estados para Brasília, para demonstrar força, para falar com as pessoas, não é para dar uma voltinha na praça. Entendeu? Então, assim, o governo não quer mobilizar, o governo não quer mexer, e fica esperando, como aconteceu no passado, fica esperando uma eleição, de preferência contra um Bolsonaro, uma Michele, Flávio, um Eduardo, de preferência para o governo contra um Bolsonaro, para ganhar a eleição. Mas e aí? Vai governar como depois? Porque vai mudar a correlação de força no Congresso? Pode até melhorar, espero que melhore, mas não vai mudar essa correlação de força no Congresso. Então, o governo não conta com a maior força que ele tem. Qual é? É a mobilização popular. É a mobilização pelos sindicatos que estão enfraquecidos por força de legislação, né? Há todo um esforço para enfraquecer
os sindicatos no Congresso Nacional e nos tribunais superiores, vamos falar isso claro, né? E nos tribunais superiores para enfraquecer o movimento sindical, para enfraquecer as organizações populares. Então, eu acho que, eu falei no início, o governo está acertando muita coisa, o país está melhorando, né? Mas tem erros. E um desses erros é esse. É um governo sem cara, né, Anderson? Qual é a cara do governo? É a cara do Lula? Sabe? Sem cara, sem uma fisionomia, claro. A presidente do México tem uma cara. O Petro, na Colômbia, tem uma cara. Né? A Frente Ampla no Uruguai tem uma linha. Aqui não, aqui é essa coisa que fica monfa. Nós vamos ter agora a eleição no PT, vamos ver o que sai dessa eleição de presidente do PT, porque é o seguinte, o partido que sustenta o governo, dentro de um governo de coalizão ampla como esse, ele não é obrigado a bater palma para tudo que o governo faz. Ele tem que exercer a sua linha política para pressionar o governo, mesmo sendo o presidente desse partido. Acho que é um outro erro que tem. O partido se acomodar ao governo. Não. O partido tem que pressionar o governo, né, dentro de sua linha ideológica, de sua linha política. É isso. Falta pressão do próprio Partido dos Trabalhadores em relação ao governo. Hélio, eu queria entrar aqui num outro tema importante que tem sido alvo de muitas críticas em relação ao governo Lula, para além propriamente da gestão do país. Eu me refiro à postura do governo em relação a esse massacre de palestinos que a gente observa ao longo desses últimos pouco mais de um ano e meio em Gaza. O presidente Lula silencia, nesse momento, sobre uma greve de fome e um sequestro do brasileiro, do Thiago Ávila, que fazia parte da tripulação do barco Madeleine, que foi sequestrado, como eu citei aqui, pelo Estado sionista lá em águas internacionais, está preso lá em Israel hoje, faz greve de fome e está numa solitária. Inclusive, foi colocado numa solitária em Israel porque ele teria se recusado a assinar um documento de deportação, como se ele tivesse cometido algum crime e tivesse que ser deportado. O Thiago Ávila, como eu sei aqui, assim como os outros membros da Flotilha da Liberdade, eles foram sequestrados pelo Estado sionista de Israel. Eles não cometeram qualquer crime, eles, muito pelo contrário, estavam levando mantimentos, estavam levando ajuda humanitária aos palestinos em Gaza e foram raptados, sequestrados por Israel e agora passa por essa situação gravíssima lá em território israelense. Você foi demitido da presidência da EBC pela sua posição pró-Palestina, explicitada, inclusive, num post numa rede social. Isso produziu uma enorme comoção na época. Enfim, como é que você avalia, Hélio, a posição hoje do presidente Lula sobre esse caso envolvendo o Thiago Ávila, mas também e principalmente sobre esse silenciamento dele em relação à condenação do Estado sionista, um governo que não rompe relações comerciais? Eu recebi anteontem, a professora Arlene Clemech aqui no programa, ela citou que o governo não deve romper relações comerciais, mas sim não deve romper relações diplomáticas com o Estado sionista por conta dos brasileiros que estão lá em Israel. Pelo menos essa é a defesa dela. Mas deveria romper relações comerciais com o Estado sionista. O Brasil exporta petróleo para lá, enfim, importa armamentos. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse silêncio do presidente Lula sobre o caso do Thiago Ávila e sobre a postura do governo brasileiro mantendo relações comerciais com Israel. Olha, Anderson, eu acho que o presidente Lula deu algumas declarações, não sobre esse caso, mas deu algumas declarações bastante firmes e corajosas em relação a Israel. Eu digo corajosas, tendo em vista essa correlação de forças internas que você tem no seu próprio governo, em que há a extrema-direita participando do governo. Ele falou, ele comparou, foi atacadíssimo pela mídia liberal, pelos nossos analistas políticos que estão aí nas emissoras de televisão, por ter comparado o genocídio que Israel comete contra os palestinos com o genocídio que os alemães nazistas cometeram contra os judeus.
foi atacadíssimo por isso, ele tem dado declarações firmes a respeito do genocídio. Eu ontem assisti a uma entrevista que o ex-ministro Francisco Rezec, que foi ministro das Relações Exteriores no governo Collor, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal e que foi juiz da Corte de Haia, né, do Tribunal da Corte Internacional de Justiça, Tribunal Internacional de Justiça em Haia. Eu assisti a entrevista que ele deu ao Breno Altman ontem. E ele disse uma coisa que eu concordo. Ele falou: o Brasil deveria ter rompido relações com Israel naquele momento em que Israel declarou Lula persona não grata. É uma ofensa enorme. O governo israelense declarar o presidente da República de um outro país persona não grata por declarações corretíssimas que ele deu. E o ministro, que na época era ministro das Relações Exteriores, que acho que agora é ministro da Defesa, que é um fascistão de primeira linha, ele atacou Lula no Twitter. Na época eu acompanhava mais o Twitter, hoje eu larguei, assim, mas agrediu Lula abertamente, claramente, o ministro das Relações Exteriores. Atacava o Lula no X. Né? Então, ali era o momento de romper relações. Eu acho que essa questão das relações internacionais são realmente graduais. O Brasil tem um ato firme, que é não ter designado o embaixador em Israel, desde que houve aquele absurdo cometido contra o então embaixador, né, o Frederico Duque Estrada. Né? O Brasil retirou o embaixador e não colocou outro embaixador. Uma sinalização diplomática. Eu acho que relações comerciais já tinham que estar cortadas há muito tempo. O Brasil está vendendo petróleo para Israel. A Petrobras está vendendo petróleo para Israel. O Brasil continua comprando armas, segundo consta. Mas tinha que ter cortado totalmente. E eu acho que o Brasil deveria encabeçar um movimento na América Latina pela punição de Israel, tal qual aconteceu com a África do Sul no tempo do apartheid. Né? Acho que a gente que é mais antigo lembra de como foi. A África do Sul não participava de Olimpíadas, não participava de Copa do Mundo, não participava, como o Rezec lembrou ontem, nem de concurso de Miss Mundo, Miss não sei o quê. A África do Sul não tinha relações com vários países, não tinha relações comerciais. Houve um boicote à África do Sul em função de sua política racista. Israel comete não só genocídio, como apartheid, e é um Estado racista. O sionismo é racismo, como a ONU declarou lá atrás, e depois revogou por pressão dos Estados Unidos. Acho que em 1990 e pouco revogou essa decisão. O sionismo é uma manifestação de racismo. Então, o Brasil poderia encabeçar isso. Eu gostaria que o Brasil rompesse relações com Israel. Né? Eu acho que seria a postura mais educada. Você não pode ser conivente com o genocídio que está acontecendo. Seria mais ou menos, porque na época dos nazistas, você continuar mantendo relação, sabendo o que acontecia, porque na época realmente não tinha essa instantaneidade de hoje. Nós estamos. O genocídio nazista aconteceu, as pessoas tinham vaga noção, mas não havia o que tem hoje, que é o genocídio filmado, o genocídio fotografado, o genocídio explicitado. Isso é inconcebível, que os países aceitem isso, né? Que os países estejam aceitando isso. Israel tem que ser punido. Né? Os responsáveis pelo genocídio têm que ser submetidos a um tribunal internacional. Mas Israel, Anderson, é o nosso, vamos dizer assim, o bandidão da comunidade internacional. Ele viola todas as leis internacionais, ele viola o direito internacional e não acontece nada com ele. Porque, sabe aquele bandido que tem a proteção de um bandido maior? Como ele é protegido pelo bandido maior, que é o Trump, e os presidentes americanos que antecederam o Trump, ele acha que pode tudo. Desrespeita resoluções da ONU, desrespeita resoluções do Conselho de Segurança, ele está pouco se lixando para Tribunal Internacional de Justiça, e fez esse ato de pirataria.
É um ato de pirataria. Ele foi em águas internacionais, prendeu cidadãos de outros países e levou presos, e exigindo que assinem o reconhecimento do crime para deportar. Alguns assinaram, pelo que eu sei, eu não tenho a informação completa, foi uma estratégia do grupo, que alguns pudessem sair para poder falar fora, para poder pressionar fora. Eu não sei se foi exatamente isso, mas eu já li que essa teria sido, principalmente a Greta, que é uma personalidade internacional, tem uma de repercussão internacional. Mas é um absurdo. O Brasil já deveria, o Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, já deveria ter chamado o embaixador lá e exigido a libertação do Tiago Ávila, exigido a libertação, e reagido caso isso não acontecesse. Né? Olha, esse argumento, até o Rezec também falou disso ontem, esse argumento de que é para proteger os brasileiros que estão lá, ele poderia até funcionar no início, quando você tinha aqueles brasileiros que estavam em Gaza e que precisavam ser repatriados, que queriam ser repatriados para o Brasil. Ali até poderia ser, precisa ter uma negociação, senão não sai de Gaza. Tal. Hoje, praticamente não tem mais ninguém em Gaza que viria para o Brasil, e quem está em Israel não está precisando de proteção do Brasil, não. Sabe, os brasileiros que estão lá em Israel não estão precisando do Brasil protegendo. Eles estão até fazendo uma opção por serem mais israelenses do que brasileiros. Então, não é razão para não haver esse rompimento. Eu tenho aqui uma mensagem da Dirlene Martins, lembrando aqui um negócio importantíssimo. Ela lembra a Marcha Internacional sobre Gaza. Muita gente chegando lá ao território palestino a partir do Egito para, enfim, questionar esse morticínio que a gente tem nesse momento lá em Gaza. Ela diz aqui, está fantástica, vamos ver se vão bombardear essa movimentação. E o governo brasileiro e os petistas. Eu tentei, Hélio, ontem chamar aqui para conversar com a gente no programa o ex-ministro da Defesa, ex-ministro das Relações Internacionais, enfim, fugiu o nome dele, ministro que foi ministro no governo Lula, no governo Dilma, uma figura importante da diplomacia brasileira, confesso que fugiu o nome do ministro, mas eu tentei chamá-lo para conversar aqui com a gente. Ele faz parte, inclusive, do governo atualmente para dialogar. Celso Amorim, ministro, como é que eu puxo o nome do ministro Celso Amorim? Tentei conversar com o ministro Celso aqui no programa de hoje sobre essa situação envolvendo Gaza, e ele disse que não, que esse era um tema exclusivo do Ministério das Relações Exteriores. Ele é assessor internacional do presidente Lula hoje, mas não quis conversar, mas parece que ontem ele recebeu ali, ou anteontem, recebeu alguns parlamentares, se não me engano, do PSOL, foi ontem, a presidente do PSOL também esteve lá com o ministro Celso falando sobre essa necessidade de romper relações diplomáticas com Israel. Eu tenho muitas dúvidas se isso de fato vai acontecer, ainda que seja mais do que necessário. Você lembrou aí a situação dos brasileiros que estão lá em Israel? Estão por escolha, acima de tudo, enfim, não dá para a gente colocar isso como desculpa para o governo romper relações com o Estado sionista. O que a gente tem nesse momento é uma tentativa de limpeza étnica lá em Gaza. É isso que a gente tem que deixar claro. Então, se o governo brasileiro não toma uma iniciativa nesse sentido, especialmente para proteger um cidadão brasileiro que foi sequestrado por essa turma, mais uma vez, o Tiago Ávila foi sequestrado pelo Estado sionista e agora está numa solitária em Israel fazendo greve de fome. Se o governo brasileiro não toma uma iniciativa, como você muito bem colocou, chamar pelo menos o embaixador brasileiro lá em Israel para conversar, enfim, para discutir o que está acontecendo lá, está muito claro que o governo é conivente com tudo o que acontece por lá nesse momento, lamentavelmente. Hélio, eu estou com o meu tempo esgotado, quero agradecer demais a tua presença aqui, eu espero que a gente volte a conversar no programa sobre isso, sobre outros temas também relativos à política. Obrigado pela tua presença, te desejo aí um bom dia e deixo um abraço. Eu que agradeço, Anderson, foi ótimo conversar aqui com você e com todos aqui que estão nos assistindo. Obrigado, Hélio. Um grande abraço para você, camarada. Até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com Hélio Doyle. Hélio Doyle é jornalista, também professor aposentado na Universidade de Brasília, UNB, consultor de comunicação e política, e bateu um papo aqui com a gente sobre os rumos do governo Lula, falou também sobre essa situação grave que a gente tem lá em Gaza, enfim.